Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Feito do mesmo conteúdo com que Deus pôs o sopro divino em seu ser, está no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver. Coisa boa, né, gente? Estamos de volta. E atenção, casais. Hoje, a preletora Maria Assunta Vilela Peixe apresenta a solução da desarmonia conjugal. Você não pode perder. Então, os senhores observem, os senhores em casa, como a desarmonia atrapalha até o sucesso profissional da pessoa. Seja você também o mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado. Todo casal é um embrião de céu na face da terra. Mas, gente, se ali reina desavenças, meu amigo, minha amiga, picuinhas e mágoas, então, nasce uma família derrotada, filhos desajustados e a perda do significado da vida. Na verdade, um vazio preenche todas as pessoas que moram ali. Por essa razão, a Seitonoi tem vasta doutrina a apontar a solução da desarmonia conjugal. Hoje, você vai acompanhar sobre esse assunto na palestra da preletora Maria Assunta Vilela Peixe. Vamos lá? Olá, amigos de casa, queridos amigos do programa Seitonoi na TV. Muito bom estar com vocês em mais este programa. Muito obrigada do fundo do coração. Nós estaremos hoje falando sobre solução da desarmonia conjugal. Um assunto assim bastante interessante e que as pessoas muitas vezes querem solução, mas no seu dia a dia não encontram. Então nós temos neste livro, gostaria até de dizer aos senhores, alguns tópicos que são tratados aqui para sentir a grandiosidade dele. O poder da sugestão, relações conjugais e doenças, o corpo carnal é projeção da mente, como eliminar as frustrações íntimas, a infidelidade do marido e a doença do filho, as preocupações dos pais amarram os filhos, o meio para extinguir os karmas negativos, entre outros, porque ao todo são 35 capítulos. Com certeza, o amigo de casa, a amiga de casa já vivenciou uma situação semelhante. Pensar numa pessoa e de repente essa pessoa ou telefonar, ou enviar uma carta, passar um e-mail ou até uma visita inesperada. Isso comprova que as mentes se comunicam e esta desarmonia conjugal tem muito a ver com a transmissão mental, como estudaremos agora. No Japão, havia um segundo-tenente da Marinha que, apesar de formado pela Escola de Engenharia Naval, estava neste posto de segundo-tenente sem qualquer promoção há mais de 10 anos. Por que será que ele estava sem promoção há mais de 10 anos? A resposta está aqui. É porque ele vivia em desentendimento com a esposa. Agora o senhor de casa, a senhora de casa pode pensar: puxa, mas será que a Marinha da época fazia um levantamento nos lares dos oficiais para saber quem estava em desarmonia com a esposa? Mas não era isso que acontecia. Na verdade, toda vez que esse oficial, ele deparava com o rosto mal-humorado da sua esposa, ele ficava assim, tão aborrecido que ele pensava:
Ter uma esposa assim tão mal-humorada é a minha desgraça. Ele acumulava esse sentimento de tristeza e descontentamento no seu peito. Então, os senhores vão observando como a nossa mente, ela tem uma ligação com o nosso corpo. Nós aprendemos na Seichonoye que o corpo é projeção da mente, ou a mente se reflete no nosso corpo. O sentimento de tristeza também transforma-se em líquido. Os senhores já observaram, quando a gente está triste, o que acontece? A gente chora, saem lágrimas dos nossos olhos. Por que isso acontece? Porque nós somos movidos pelos sentimentos, não é? O nosso sentimento é quem determina as nossas emoções e as nossas ações e as nossas atitudes. Aqui podemos dizer que o corpo, como foi dito, é reflexo da mente, e a mente triste resulta em doenças que acumulam água. Voltemos então ao assunto do tenente Omori, que via a fisionomia carrancuda da esposa e ele pensava que ter essa esposa assim era uma desgraça. Vejam que interessante, mente e corpo. Esse sentimento de tristeza acumulou-se no peito deste tenente e, consequentemente, essa acumulação de líquido no peito resultou em pleurite. Água nos pulmões. Por sua vez, a esposa, que vivia sempre triste por ser considerada uma desgraça pelo marido, sofria constantemente de várias doenças, peritonite, distúrbios ginecológicos e neuroses cardíacas. Então, os senhores estão observando como a mente comunica, a insatisfação do esposo se transmite para a esposa, a tristeza da esposa se transmite para o marido, e esse conjunto de emoções, de sentimentos, vão causando transtornos, doenças no corpo físico. Na verdade, era como se eles tivessem uma competição para ver quem ficava mais doente, quem baixava mais no hospital da Marinha. Era isso que acontecia. E por conta de tudo isso, de tanta doença, ele não tinha como receber a promoção, porque ele estava sempre afastado. Então, os senhores observem, os senhores em casa, como a desarmonia atrapalha até o sucesso profissional da pessoa. A desarmonia promove doenças, a desarmonia promove falta de dinheiro. Então, observem como é importante conhecermos o ensinamento da Seichonoye e passarmos a ter um sentimento de harmonia. Um dia, o tenente Omori foi assistir uma palestra da Seichonoye. Ele foi convidado. O tema, parece que de propósito, né? Alguém lá do alto intuiu que o tema seria harmonia conjugal. E ele foi muito tocado pela palestra, pelas palavras da orientadora, que falou assim sabiamente sobre a importância do casamento, sobre que estamos casados não é por acaso, estamos casados para manifestar o amor de Deus no casamento, que a finalidade do casamento é o aprimoramento do caráter, que dentro do casamento é necessário que haja palavras de amor, palavras carinhosas, palavras de harmonia, palavras de respeito à individualidade dos cônjuges. E ele foi ouvindo tudo isso e foi se emocionando. E chegou já tarde em casa. Chegou e foi dormir, e foi para debaixo das cobertas e se pôs a chorar, copiosamente. Chorou assim, totalmente, como se fosse uma criança, totalmente arrependido de todas as suas atitudes com a esposa. Chorou muito. E aqui o professor Taniguchi nos diz que esse tenente, ele possuía um exagerado espírito de disciplina, exigindo que a esposa arrumasse a cama dele assim que ele levantasse. E às vezes ela não estava tão disposta porque ela vivia adoentada. E ela dizia, por favor, hoje você pode arrumar a sua cama? E ele chegava a bater nela, dizendo, não fale assim comigo, você não pode dar ordens para um oficial da Marinha. Então ele, se lembrando de tudo isso, depois da palestra, ele teve um profundo arrependimento, ele teve assim uma grande conversão na sua postura mental. Ele entendeu que é o verdadeiro casal. Assim, por conta disso, ele acumulava tristeza em seu interior
e, como reflexo dessa mente triste, sofria de várias doenças dos órgãos internos. Mas chorou, chorou, chorou e chorou todas essas coisas erradas e negativas que ele fez com a esposa. Quando ele adormeceu, no outro dia cedinho, ele ouviu a esposa no fundo da casa, limpando, passando espanador nos móveis, mas de repente ela parou com aquele barulho do espanador e ele ouviu soluços. Vão observando, amigos de casa, como que funciona essa transmissão mental entre o casal. E ele, ouvindo-a chorar, chegou e disse: o que aconteceu? Assim que ela ouviu, ela se agarrou nele e disse: por favor, me perdoe, me perdoe, me perdoe, eu estava errada, eu estava enganada, me perdoe. Ele, que havia chorado a noite toda escondido debaixo da coberta, ele disse: você não tem culpa alguma, o culpado fui eu que sou o culpado, eu que sou o culpado, me perdoe, eu fui irracível com você, me perdoe. Neste momento aconteceu a verdadeira reconciliação entre o casal. Neste momento o casal se tornou o casal Seichonoye, o casal que respeita a individualidade um do outro, as qualidades um do outro, e tem aquele amor verdadeiro manifestado nas atitudes mais simples do cotidiano. E ele disse: a culpa foi minha. Se abraçaram chorando e neste momento se deu essa verdadeira reconciliação do casal. Mas não ficou só aí. Nós percebemos aqui que esse verdadeiro arrependimento, o arrependimento faz despertar a perfeição, faz despertar o Filho de Deus que está dentro de cada um de nós. Quando eles realmente se arrependeram, houve esta reconciliação e em seguida houve um fato muito interessante, mas bastante interessante entre este casal e um filho de 16 anos que eles tinham. Eles tinham essa criança de 16 anos, jovem, não é? Que desde que nasceu nunca deixou de molhar a cama durante a noite. Todos os dias a cama amanhecia molhada. É o que nós chamamos de enurese noturna. Mas esse dia da reconciliação dos pais, a cama amanheceu sequinha. Eles acharam que foi uma coincidência, né? Natural. Isso foi um acaso. Para quem molhou a cama a vida inteira, acontece que isso aconteceu na noite seguinte, na outra, e nunca mais esse jovem molhou a cama. Por que será que isso aconteceu? A enurese representa a tristeza dos pais. Quando a tristeza dos pais é tão grande, a ponto deles não aguentarem mais, os filhos, que são a continuação dos pais, são a continuação daquele relacionamento, os filhos ajudam, digamos assim, entre aspas, esses pais a liberarem essa tristeza. Falamos que a tristeza, ela é guardada em forma de água, mágoa, água, líquido. Então, as doenças que vêm através de inchaço, de mioma, de pleurite, problemas abdominais, problemas ginecológicos, são todos conseguidos, digamos assim, produzidos através da mente, da nossa mente, que está guardando mágoas. Então, essa criança que sofria de enurese noturna, o xixi na cama a vida inteira, neste momento também, com a reconciliação dos pais, secou a mágoa dos pais, secou aquela água, então não tinha mais por que haver o xixi na cama. Então o pai sofria de pleurite, água na pleura, a mãe de peritonite, água no abdômen e o filho tal do xixi na cama. Tudo se resolveu, os três ficaram bastante saudáveis, porque as mentes em harmonia são mentes que conduzem o casal, a família, para a felicidade. E o que é preciso fazer para que essa harmonia aconteça entre a família, entre os familiares? É preciso que na família aconteçam sempre boas e carinhosas palavras. É preciso que a esposa seja muito atenciosa com o seu esposo muito atencioso com sua esposa. E nessa atenção mútua, o que acontece? Os filhos naturalmente vão acompanhando, porque os filhos vão seguindo aquele exemplo dos pais,
não é? Então, filhos saudáveis são formados em lares saudáveis. Filhos felizes são formados em lares felizes. E casal que está em harmonia continua com essa felicidade, a prosperidade, a alegria e conquista tudo o que deseja. E pode ter alguém aí em casa que pense assim: puxa, mas não é fácil a gente ver qualidades, a gente harmonizar com o cônjuge. A preletora está falando, mas se ela soubesse como é o meu marido, se ela soubesse como é a minha esposa, às vezes pode ter alguém em casa dizendo isso. Mas se neste momento nós nos voltarmos para dentro de nós e entendermos que o casamento, ele tem uma única e grande finalidade, é o aprimoramento do nosso caráter, nós vamos entender que nascemos aqui não apenas para crescer, casar, estudar, nos formar, mas para manifestar o amor e a evolução da nossa alma acima de tudo. E todos querem uma família feliz, não é verdade? E a família feliz, ela é construída através de nosso estado de felicidade. Não adianta eu querer família feliz estando infeliz. E como é que eu posso fazer? Agora o senhor de casa, a senhora pode pensar: e como é que faz para ser feliz? Se eu sou tão infeliz. Para de dizer que é infeliz. Primeiro ponto, não é? Seitonê se embasa em Deus, Deus do amor, da harmonia. Seitonê se embasa no homem, filho de Deus perfeito. Então não podemos nem pensar por um segundo, falar em palavras negativas. Então eu sou filho de Deus, sou amável, sou alegre, sou harmonioso. Meu marido, meu cônjuge ou minha esposa é harmonioso, é amável, é saudável, os meus filhos. E ter atitudes que acompanhem essas palavras. Não é difícil. Sabe por que não é difícil? Querido e querida de casa, não é difícil porque se trata da nossa família. É a nossa família é de nossa inteira responsabilidade. São as pessoas a quem nós mais amamos. Então, se amamos, dentro da família está a oportunidade de anularmos o nosso ego, anularmos as nossas tendências do falso eu que se manifesta, que a todo momento quer se colocar. E vamos aprendendo a ver qualidades. Eu gostaria de pedir aos senhores em casa, que se tiverem essa oportunidade agora, coloquem-se em posição de oração. Nós vamos fazer uma oração do livro Minhas Orações. Nós estamos falando em programar a nossa mente só para o positivo. Então aqui na página 50 temos a oração para controlar livremente a nossa mente. Vamos ouvir só a introdução. Do mesmo modo como não nos resignamos quando o nosso corpo fica em estado imperfeito, não devemos também nos conformar quando o estado fenomênico de nossa mente se torna imperfeito, concordando, está bem assim mesmo. Quando nós não conseguimos controlar os nossos próprios pensamentos, sentimentos e desejos, devemos mentalizar diariamente como segue, o que é eficaz também para curar a mente viciada em fumo, álcool ou qualquer outro tipo de problema. Então mentalizamos assim: não sou corpo carnal, o atual estado da minha mente não é o estado original, sou espírito, sou autorrealização de Deus, sou um ser dotado de amor infinito, sabedoria ilimitada e vida infindável. Minha mente é meu instrumento, um instrumento obedece à vontade de quem o usa. Portanto, minha mente me obedece e procede como eu desejo. Minha família é família de Deus, meu lar é lar de Deus, lar da harmonia, lar da prosperidade, lar da vida eterna. Mentalizando desta forma e tendo essa gratidão à família, com certeza manifestaremos a família feliz, que é o sonho de todas as pessoas. Aqui encerro a minha palestra. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada. É um rastro de luz produzido por bons ensinamentos, fica em nossas mentes, depois de mais um programa Seitonê, um modo feliz de viver. Muito obrigada pela sua companhia. E olha, pratique cada ensinamento que foi dado aqui no programa de hoje, cada oração, cada ideia, e pode ter certeza que todas as dádivas recairão sobre você e seus familiares, tá bom? Muito obrigada pela companhia. E finalizando,
Lembre-se, se há sombra é porque bem perto está a luz. E por mais feia que seja a tempestade, ela sempre derrama água límpida. Para ver só a parte boa de tudo, vamos juntos ao nosso momento de oração. Muito obrigada. Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E assim, a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos. Assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência.